Olá, hoje vamos conversar sobre interdisciplinaridade na saúde. Vou iniciar me apresentando. Eu sou a professora Ciane Santos, sou formada em licenciatura em Química pela Universidade do Estado do Pará. Atualmente estou num curso de pós-graduação em Educação, Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Sul e do Sudeste do Pará. O que vem ser, então, a interdisciplinaridade? Para Pires 98, a interdisciplinaridade ela pode ser tomada como uma possibilidade de quebrar a rigidez dos compartimentos em que se encontram isolados. De outra forma, Pires está tentando nos dizer que a interdisciplinaridade ela surge como uma possibilidade, então, de quebrar essa ruptura que existe em relação ao ensino, no que consiste em dizer que algumas disciplinas elas são ensinadas de maneira isolada. Por exemplo, eu sou professora de química e eu ensino os conteúdos de química e eu não interajo com outras disciplinas como biologia e física, matemática, que conversam também sobre um assunto semelhante. Pode ser até num contexto histórico. Matos et al. 2020, ele diz que a interdisciplinaridade ela permite essa interação entre as disciplinas para superar essa fragmentação do ensino. Então, aqui vemos que a interdisciplinaridade ela permite essa interação entre as diferentes disciplinas. O próprio nome inter ele quer dizer essa é uma interação entre uma ou mais disciplinas ou variáveis, na verdade. Então, é muito comum ouvir esse termo interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, no contexto da educação, mas e no contexto da saúde? Essa interdisciplinaridade, ela pode existir e como ela ocorre? Bem, na saúde, a interdisciplinaridade, ela é um pouco ainda falado, pouco comentado, pouco discutida, mas ela existe e na saúde a interdisciplinaridade ela é um conceito composto. Para a saúde, ela já é um conceito composto no que discorre mais dos termos que, vistos de forma conjunta, eles brindam uma nova significação etiológica e contextual. Rodrigues, Murilo e Prada, 2020, eles vêm dizer que essa interdisciplinaridade ela tem a sua correlação com a produção dos atos de saúde, que visa entender, então, o vínculo entre a saúde coletiva, a interdisciplinaridade, o trabalho em equipe, a assistência à saúde e o coletivo. Entendendo que a graduação de saúde coletiva ela tem um nicho muito específico que é trabalhar o coletivo. E na saúde, a interdisciplinaridade ela é muito vista na questão da gestão, no qual os profissionais ali eles estão inseridos nesse ambiente multidisciplinar. Bem, esse termo interdisciplinaridade, ele vem lá desde a Grécia Antiga, na época da famosa biblioteca ali de Alexandria, no qual ali era mostrado que a filosofia, a matemática, letras, artes, eles deviam conter
uma formação intelectual. Fazia parte da cultura da Grécia Antiga entender o todo, entender a matemática, a filosofia, a arte, da mesma maneira, perpassando um conceito de diferentes disciplinas como um todo. Aqui no Brasil, chegou no século XX, ali no final da década de 60, essa interdisciplinaridade chegou no Brasil. E como que ela chegou e quais foram as influências que ocorreram com a interdisciplinaridade aqui no Brasil? Bem, a primeira influência que a interdisciplinaridade ocorreu foi na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, no qual a educação ela pode ser entendida e praticada de forma interdisciplinar para que a educação ela se torne um agente ativo, um agente comprometido, responsável e capaz de formar atitudes, interagir ali em um meio em que vive, contribuindo assim para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Então, para isso, é necessário, naquele momento, refletir sobre o modelo curricular interdisciplinar. E essa visão, ela tem diversos contextos. Na educação, a interdisciplinaridade ela tem que ser entendida de uma forma que possa interagir os conhecimentos, a sua maneira de agir, de pensar, de sentir e para a saúde, assim, a interdisciplinaridade ela ocorre no intuito de mudanças. Então, essa foi a primeira influência da LDB na educação. E muito acontece ainda hoje, e muitos passos ainda precisam ser avançados para que a interdisciplinaridade de fato aconteça. A exemplo disso, a gente vê nas áreas menos específicas nas áreas da saúde, mas nas áreas de educação do próprio ramo ali, não se percebe tanto a interdisciplinaridade, mas assuntos isolados. Por exemplo, tem algumas ocasiões em que a interdisciplinaridade ela ocorre assim no ensino no fundamental menor, no fundamental maior, é quando tem aqueles projetos de coleta de lixo e ali eles unem todos os professores para fazer aquele projeto. No ensino médio também, alguns projetos, como o projeto da água, o projeto de meio ambiente, eles integram ali todas as disciplinas do ensino médio e eles trabalham de forma interdisciplinar. Mas isso é uma vez ao ano, não é de maneira contínua. O que estamos falando é que a interdisciplinaridade ele deveria ser um processo contínuo, uma etapa contínua em que os assuntos de diferentes e de diversas disciplinas fossem utilizadas ali como um todo. E na área da saúde, a saúde coletiva ela é um curso de graduação e que ela foi pensada e criada tendo como um dos fundamentos a integração, né, entre disciplinas do plano do conhecimento, descartando-se de saída de mera justaposição a multiprofissional. Então, a saúde coletiva ela foi criada para se ter formados profissionais multiprofissionais, no quais eles podem trabalhar na área da gestão, como gestores de posto de saúde, que a gente conhece como posto de saúde, mas tem outros nomes, UBS, assistência primária,
E essa interdisciplinaridade na saúde, ela é importante. Não só na educação é importante, mas na saúde ela é importante. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que adoece. Quando uma pessoa adoece, que ela vai numa unidade básica da saúde, ela tem todos os cuidados, que devem ser primários ali, os cuidados primários, e posteriormente essa mesma pessoa ela é direcionada a fazer consultas especializadas até ter um retorno, e desse retorno ela vai passar para um médico especializado, se for o caso. E se não for o caso, o atendimento finaliza-se, mas se for um caso em que precise de sair da unidade básica para um hospital especializado, a gente consegue ver algumas nuances ali da interdisciplinaridade. Não é de fato a interdisciplinaridade ocorrendo contínua, mas ela acontece ali em escalas, em processos. Então, a interdisciplinaridade a gente pode assim reconhecer diante de um conhecimento interdisciplinar todas as vezes que consegue-se ver resultados de várias especialidades. Vamos citar um exemplo de educação em saúde e educação para a saúde. Para você, o que é educação em saúde e o que é educação para a saúde? Esse contexto é igual ou tem diferenças? Porque se para você educação em saúde e educação para a saúde são a mesma coisa, e em que momento elas se diferem? Porque o que é saúde? Já se perguntaram o que é saúde? Porque para a Organização Mundial de Saúde, saúde é a inexistência de doenças. Mas essa, esse conceito ele está sendo reformulado, porque muito se vê que não é só a ausência de doenças. Quando você educa para a saúde, acontece. Essa educação para a saúde já acontece. A gente pode ver essa educação para a saúde em, por exemplo, as campanhas que ocorrem no Brasil aqui pelo SUS, que são os meses. Eles não conseguiram tratar, mas eles precisavam sensibilizar as pessoas para que elas pudessem ir aos hospitais em busca de atendimento, então eles colocaram cores nos meses, e o que a gente mais vê é setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul e dezembro vermelho. E nesses meses tem está combatendo ao suicídio, ao câncer de mama, ao câncer de próstata. Então, eles estão fazendo educação para a saúde, para prevenir a saúde. Isso não está errado. Tem que. Eles tinham de alguma forma informar a sociedade para a saúde. Mas a interdisciplinaridade, ela vem muito da educação em saúde, que a pegada é diferente. Quando você educa em saúde, você prepara a pessoa para conhecer diversas nuances que levam você a ter um bem-estar emocional, físico, íntegro, e para você isso vai se tornar saúde, em que, por exemplo, alguns cursos de graduação, você vê relação sobre saúde sendo explicado. Por exemplo, os cursos
de saúde, de fato, ocorre, mas nos cursos de licenciatura, nos cursos das engenharia, das áreas de exatas, pouco se fala sobre saúde, o que é uma coisa que precisa se ter saúde para você continuar em um curso de graduação e se formar. Nisto a gente observa que se tem interdisciplinaridade e se a educação ele é o primeiro passo de transformação, então a saúde faz parte da educação, da mesma forma que a educação faz parte da saúde. E nessa primazia, a gente percebe que a interdisciplinaridade ela é de extrema importância e que ela deve aí percorrer os níveis do fundamental, do médio, das graduações, sem ser isolada, mas contextualizada em diferentes contextos, mas que englobe um todo de um conhecimento. Essa é a interdisciplinaridade. Pouco se fala ainda, como eu já havia mencionado anteriormente, sobre a interdisciplinaridade na saúde. Mas essa interdisciplinaridade que abarca ali multiprofissionais, ela é eficiente. Para exemplificar, posso falar, por exemplo, sobre os hospitais oncológicos. Naqueles hospitais a gente consegue observar a interdisciplinaridade ocorrendo de forma que os profissionais que estão ali são diversos profissionais, mas que buscam ali sanar ou amenizar uma doença em prol da cura do paciente. Ali tem fisioterapeutas, tem nutricionistas, tem enfermeiros, tem técnicos, oncologista e diferentes profissionais em prol da saúde, do bem-estar de um paciente. Mas quando não se tem essa interdisciplinaridade, quando também não se tem um trabalho em equipe eficaz e que tem essa falha, naquele ambiente específico, o resultado de não ter a interdisciplinaridade, de não ter um bom trabalho em equipe, resulta, infelizmente, no óbito de um paciente. Então, isso é muito importante. Essa vivência interdisciplinar, ela demanda um espaço de reflexão, uma reflexão coletiva, não uma reflexão única, mas uma reflexão coletiva que ajuda a sair da normalização própria da lógica acadêmica, que é ensinar disciplinas isoladas. E dessa forma, quando você romper a necessidade de construir espaços em que diferentes formas do saber dialogar e compartilhar informações de uma determinada realidade se engloba e forma um todo. Percebe a importância? Eu sou uma professora de química. Estou falando sobre interdisciplinaridade que se ver mais na área da educação, mas que ela interage perfeitamente na área da saúde, nas engenharias, em qualquer área do conhecimento, a interdisciplinaridade ela é primordial. Ela é capaz de romper alguns estigmas que ainda existem. A caminhada para a construção ela é devagar. Reflexo disso é que pouco se fala ainda sobre interdisciplinaridade no curso específico de saúde coletiva,
que é a área que estou conversando com vocês, mas observamos que precisamos aí refletir. Essa é a palavra. Precisamos refletir sobre a interdisciplinaridade para que possamos, de fato, achar soluções e mecanismos que funcionem para a educação, que funcionem para a saúde e que professores, doutores, médicos, enfermeiros sejam influenciados e comecem a despertar o interesse pelo multiprofissional, porque o mercado de trabalho que estamos inserido hoje, ele não quer um profissional isolado, ele quer um multiprofissional, um profissional que consiga dialogar com diferentes áreas do conhecimento, que se saia bem em diferentes ambientes. Esse é o profissional que o mercado está em busca. Esse profissional, esse multiprofissional está sendo formado nos cursos de saúde coletiva, mas não é uma profissão que deve ser isolada, o multiprofissional não é algo que deve ser isolado somente aos cursos de saúde coletiva, mas que seja uma influência para todos os demais cursos. E sobre a nossa conversa sobre interdisciplinaridade na saúde, espero que tenha sido produtiva. Essas são as referências que eu utilizei. E pela atenção de vocês, obrigada.